o Cordeiro de Deus, para sempre adorado, o Leão de Judá, para sempre vencedor. Amém? Boa noite. Hoje, muitos de nós, não sei, em muitos lugares, nós comemoramos a Páscoa. Hoje é o famoso domingo de Páscoa, que alguns não comem carne, outros não comem pão fermentado, outros fazem coisas estranhas, outros não fazem nada. Mas o fato é que a Páscoa foi algo muito precioso que Deus trouxe sobre a humanidade. E neste domingo de Páscoa, eu quero trazer uma palavra de Deus sobre a tua vida, amém? Abre a tua palavra lá em João, no Evangelho de João 12. Evangelho de João 12. Lá no verso 1, João 12, 1. A história de Jesus é cercada pela festa da Páscoa. É completamente envolvida pela festa da Páscoa. E a Páscoa, ela tem um sentido muito especial para todos nós, ou deveria ter um sentido muito especial para todos nós. E a palavra do Senhor lá em João diz assim, João 12:1 diz: Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ele ressuscitou dos mortos. E fizeram, pois, ali uma ceia. Marta o servia e Lázaro era um dos seus que estavam à mesa com ele. Então aqui nessa carta de João há um relato que 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi ter numa casa especial de alguns amigos, que ele tinha realizado um grande milagre sobre a vida de Lázaro, né? Que ele chamou, Lázaro já estava morto, e ele ressuscita Lázaro num outro texto. Então Lázaro, estão lá reunidos Maria e Lázaro, que são irmãos, e Jesus 6 dias antes da festa da Páscoa, ele vai ter com essa família, vai cear com essa família. Ainda em João 12, versículo 12, olha o que diz: E no dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa, que Jesus vinha a Jerusalém. Então uma grande multidão soube que Jesus estava chegando em Jerusalém, porque os judeus tinham o costume de ir até Jerusalém na festa da Páscoa. Era comemorado lá, na cidade santa, no templo. Então souberam que Jesus estava chegando em Jerusalém para essa festa. Continua um pouquinho aí. E tomaram ramos de palmeira e saíram-se ao seu encontro e clamavam o que nós acabamos de cantar: Hosana, bendito o Rei de Israel, que vem em nome do Senhor. A palavra Hosana quer dizer Deus nas alturas. Deus nas alturas, que Ele seja exaltado nas alturas. Isso significa Hosana. Então essa multidão soube de Jesus. Alguns que já começaram a seguir Jesus souberam que ele estava indo para a Páscoa em Jerusalém. E ali eles deitaram ramos de palmeira e gritavam e clamavam: Hosanas, bendito o Rei de Israel, que vem em nome do Senhor. Aí um pouquinho para frente, lá no capítulo 12, versículo 20, ainda diz assim: Ora, haviam alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Então a festa da Páscoa não era algo que naquele momento só envolvia judeus. Ali também já eram envolvidos outros povos, né? Os gregos também já estavam subindo. A palavra do Senhor diz aqui: e havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Toda essa situação acontece na festa da Páscoa. E para aqueles que já são um pouco mais
vividos na palavra e já são um pouco que conhecem como foi o final dessa história, sabem que Jesus foi crucificado na Páscoa. No domingo de Páscoa, Jesus foi crucificado. Amém? Ele foi crucificado na Páscoa. Mas a pergunta é, onde foi a primeira Páscoa? Essa Páscoa, relatada aqui no Evangelho de João, é uma Páscoa que os judeus já vinham comemorando há muito tempo. Há muitos anos, há milhares de anos, desde os tempos da saída do Egito, lá com Moisés. Abre lá o seu texto em Êxodo. Vocês sabem que eu gosto de passear, né? Vamos lá, em Êxodo. Êxodo 12. Se alguém algum dia te perguntar onde está relatada a primeira vez que foi citada a palavra Páscoa, está relatada em Êxodo, dos livros mais antigos da Bíblia e mais antigos da humanidade. Êxodo 12. O subtítulo de Êxodo 12 diz: a instituição da primeira Páscoa. Mas eu vou correr um pouquinho com a história. E o início do capítulo 12 diz que Deus chama Moisés e dá uma ordem para Moisés. Moisés, no mês tal, do dia tal, do tempo tal, diz ao meu povo: isso, vocês vão celebrar uma festa. E essa festa tem um sentido, ela tem um propósito. Então, correndo um pouquinho aqui no texto, Moisés chama o povo, e lá em Êxodo 21, 12, 21, vai um pouquinho para frente, no capítulo 21, versículo 21, capítulo 12, versículo 21, Moisés, que já tinha recebido as instruções de Deus, ele então chama o povo e começa a passar aquilo que Deus tinha falado com ele, sobre esta festa, sobre o propósito dessa festa, sobre o que era a Páscoa. Olha lá o que diz, Êxodo 12, 21. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse: escolhei e tomai vós cordeiro para as famílias, e sacrificai à Páscoa. Então tomais o molho de isopo, e molhai no sangue que estiver na bacia, e passai nas vergas das portas, nos umbrais, ambas nas ombreiras, no sangue que estiver na bacia. Porém nenhum de vós saia da porta de sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Nesse contexto, Israel estava há 400 anos preso como escravo no Egito. Lembra a história de Moisés? Lembra? Quem já assistiu o filme desde criança, é aquela história que Moisés vai amando de Deus até Faraó e pede que Faraó liberte um povo, que era sua mão de obra barata, sua mão de obra não um dia, não há 2 dias, há 400 anos. Imagina um Egito aprender a viver sem um povo que trabalhava de graça há 400 anos. Essa é a história. E essa ação da Páscoa, essa atitude da Páscoa, é um dos últimos atos de Deus sobre aquela situação de libertação. A última coisa que Deus determina sobre Moisés é que ele institua a Páscoa e que ele diga ao povo exatamente o que nós estamos lendo aqui. Diga a eles que sacrifiquem um cordeiro por família, que pegue o sangue, que passe nos umbrais da porta. Porque, versículo 23, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga das portas, em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará que o destruidor entre nas vossas casas para o ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. Então aqui é instituída a primeira Páscoa. A primeira Páscoa foi feita com um cordeiro físico. Um cordeiro que deveria ser morto, o seu sangue deveria ser passado nos umbrais, e todos que estivessem na proteção daquela casa que tinha o sangue não seriam atingidos por uma morte
por um espírito de morte que passaria sobre toda a terra do Egito. E assim se fez. Eu espero que você creia nessa verdade. Eu creio que assim se fez. Mas diz ainda, o símbolo disso, essa Páscoa era um símbolo, uma sombra de coisas futuras que ainda estavam por vir. Todo o contexto do Velho Testamento, todo o contexto do Antigo Testamento, é o próprio Deus anunciando coisas futuras, usando símbolos de coisas que ainda estavam por vir. E não é diferente na Páscoa. Aquele sangue significava a proteção. Um cordeiro puro, sem pecado, sem mancha, sem mácula, tinha que ser sacrificado e ser passado o seu sangue. E todos que estivessem atrás deste cordeiro seriam salvos da morte, seriam perdoados da sua maldade, seriam cobertos. Quando o anjo da morte passasse sobre o Egito, aquelas pessoas estariam cobertas, estariam perdoadas. Esse era o verdadeiro símbolo. E isso anunciava aquilo que estava por vir milhares e milhares de anos, de séculos à frente. A vinda do próprio Cristo. Olha o que diz a carta lá de João 1. Vai lá para João 1. Nós saímos do primeiro livro do Antigo Testamento e nós vamos lá para o Evangelho do Novo Testamento. João 1. Grava bem os símbolos da Páscoa. Nós falamos do cordeiro e nós falamos do sangue. João 1, versículo 29. Olha o que diz aí. Aqui conta a história de João Batista, que vinha anunciando que Deus iria enviar o seu Filho para salvar a humanidade. Que Deus enviaria o seu Filho e que ele seria o único, que aquele que cresce em Cristo Jesus alcançaria a vida eterna, teria paz, seria diferente, seria transformado, não seria mais uma pessoa comum, carnal. Olha o que João Batista diz aqui no versículo 1, 29. João Batista vê Jesus vindo de longe e ele estava batizando, então ele diz assim no versículo 29, 1, 29. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e ele disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O mesmo símbolo da Páscoa. O mesmo símbolo da Páscoa. Lá atrás, há milhares de anos atrás, Deus instituiu uma simbologia, uma cerimônia que deveria ser praticada por todo o povo de Israel para sempre, perpetuamente, para anunciar aquilo que de fato viria. E aqui, no Novo Testamento, João Batista olha para Jesus e diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E como Jesus foi morto? Ele também não foi sacrificado na cruz? E não foi no domingo de Páscoa? Aonde era instituído pela lei antiga de Moisés, que é o dia em que o cordeiro tinha que ser imolado? E o que Jesus derramou naquela cruz? O seu sangue. A Bíblia diz que ele veio trocar a sua vida, que era pura e que era santa, pela minha vida, pelaquilo que eu jamais conseguiria ser. Ele veio derramar o seu sangue para encobrir os meus pecados, as minhas falhas, aquilo que eu não sou. Como disse o apóstolo Paulo em uma das suas cartas: o bem que eu quero eu não faço, e o mal que eu não quero é o que eu faço. E eu sei que essa luta não é só minha, é sua também, e é da humanidade lá fora. É só ligarmos as últimas notícias do nosso país. Não há espaço
para tanta maldade, não há espaço para tanta crueldade, não há espaço para tanta violência, não há espaço para tanta corrupção que está dentro do homem. E a palavra do Senhor diz: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Diz também que Ele enviou o seu Filho, seu único Filho, para que todo aquele que nele cresce não morresse, mas tivesse a vida eterna. Esse foi o sacrifício da Páscoa. Jesus é o Cordeiro vivo. Jesus seria o Cordeiro Pascual. Por isso que lá em João 12, como nós lemos, dizem que as pessoas iam adorar na festa da Páscoa. As pessoas iam adorar. As pessoas se reuniam para adorar. Vinham de longe. Mas não vinham mais como deveriam vir. Não vinham mais com entendimento do Cordeiro de Deus. Não vinham mais arrependidas dos seus pecados. Na época de Jesus, as pessoas não escolhiam mais os seus cordeirinhos para serem sacrificados no templo em Jerusalém, como se escolheram lá na primeira Páscoa. Havia um cambista vendendo cordeiros no templo. As pessoas já compravam qualquer um, porque já não importava mais. Já não tinha mais sentido naquela época a Páscoa. Que dirá hoje, irmãos? Se na época de Jesus a Páscoa já não era mais, não havia mais sentido para ela, que dirá hoje, onde nós comemoramos a Páscoa com um coelho e com ovo? Tudo a ver, né? Até porque o coelho bota ovo também. E diga-se de passagem, um ovo bem caro, né? Bem caro. Se há 2000 anos atrás ninguém mais entendia o sentido da Páscoa, ninguém mais reconhecia o ato do Cordeiro de Deus, não reconhecia mais o sangue que podia nos cobrir e nos perdoar do pecado, que dirá hoje? Mas assim como hoje, naquela época, os judeus e os gregos iam até Jerusalém. E não era uma caminhada curta. Eram dias de caminhada, dias caminhando, todos indo até Jerusalém para a festa da Páscoa, para adorar. Adorar a quem? Adorar o quê? Quem era o Cordeiro? Para que servia o sangue? Há 2000 anos atrás, a Páscoa já tinha perdido o sentido. Mas eu creio que hoje é dia de nós entendermos o que ela significa. O que ela significou lá atrás para Moisés, quando Deus disse: celebrem, façam isso, porque eu estou anunciando aquilo que há de vir, aquilo que será feito só mais uma vez, só mais uma vez. E foi feito assim, no dia em que Jesus veio e naquele domingo de Páscoa entregou a sua vida, não só por mim, por nós todos. E Ele derramou o seu sangue, não só por mim, por nós todos. A palavra do Senhor nos diz então, a quem eles iam adorar, se ajuntavam para adorar, se preparavam para adorar. Adorar o quê? Se não existia mais nem temor para escolher um cordeiro em casa, se comprava na rua. E de preferência, o mais barato. O mais barato, vai esse mesmo. Quanto que custa? Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Ih, não vamos gastar não, deixa um pouco para pipoca na volta do templo. Nossa, a gente ainda tem que comprar tanta coisa a hora que voltar. Vai qualquer coisa. A gente nem sabe mais o que está fazendo aqui. A gente só está aqui porque tem que estar. Nossos pais vinham, nós também vamos. Para um pouquinho em João 12. E eu quero hoje te perguntar, adorar a quem?
Será que nós sabemos a quem nós estamos adorando e por que nós devemos adorar? Será que nós sabemos sequer o significado da palavra adoração? Volta um pouquinho em João 4. Jesus explica. Não sou eu que vou explicar, irmãos. Eu nem teria capacidade disso. João 4. Há um encontro muito importante na vida de Jesus. Jesus está numa cidade, em Samaria, e os samaritanos eram os mestiços de judeus com outros povos. Então os judeus não reconheciam o povo samaritano como se fizessem parte deles. Aliás, os judeus não falavam com os samaritanos. Aliás, os judeus não falavam com as mulheres, que dirá com uma mulher samaritana. Mas um dos relatos mais importantes, mais profundos e mais preciosos escritos na Bíblia Sagrada está em João 4, quando Jesus se encontra com uma mulher samaritana, uma mulher que era muito religiosa, e vocês vão ver que ela era religiosa, mas essa mulher era tida, além de ser samaritana, além de ser mulher, ela também era uma prostituta. E Jesus, rompendo todos os preconceitos, eu espero que você entenda isso. Cristianismo rompe preconceitos. Cristianismo de verdade rompe preconceitos. Porque Jesus foi o maior líder e o maior rompedor de preconceitos. Tudo aquilo que as pessoas não esperavam que ele fizesse, ele fazia. Não era para falar com mulher, ele falava. Não era para falar com prostituta, era aquela que ele ia. Não era para dizer, nem se mencionar, nem entrar na casa de cobradores de impostos. Era lá que ele queria estar. Sabe por quê? Eu ministrei isso no último culto. Porque ele não veio para os sãos. Ele veio para os doentes. Ele veio para os pecadores. E eu sou um pecador. Eu não sei se você é, mas eu sou. Ele veio para mim. Ele veio para mim, que não consigo dizer as coisas que eu ainda quero, que não consigo amar as pessoas que eu deveria amar, que não consigo perdoar as que eu deveria perdoar, que não consigo ser tão boa como eu gostaria de ser, que não consigo ser perfeita, que erro muitas vezes, que desanimo, que me frustro, que murmuro, que às vezes quero largar tudo, que me encho às vezes de mágoas. Foi para mim que Jesus veio. Eu acho que ele veio para você também. Porque os sãos não precisam de médico. Ele veio para os doentes. Foi isso que ele disse. Todas as vezes que ele foi confrontado, foi isso que ele disse. Quando aquela mulher prostituta estava a ponto de ser apedrejada pelo seu pecado, Jesus olha e diz: aqueles que não têm pecado, atirem as primeiras pedras. E a Bíblia diz que dos mais velhos até os mais moços foram deixando suas pedras e foram embora. Sabe por quê? Porque ele olhou para aquela mulher e disse: mulher, aonde estão os teus acusadores? Eu também não te condeno. Porque ele não veio para nos condenar. Ele veio para nos salvar. Essa é a verdade do Evangelho. Jesus veio para a cruz e derramou o seu sangue. Não foi para te condenar, nem foi para te acusar, e nem foi para ter preconceito com você, mas foi para te amar, para te perdoar, para te aceitar, para iniciar uma nova vida em você. Foi isso que Jesus veio. E lá naquele diálogo com aquela outra mulher prostituta, rompendo todas as barreiras, mais uma vez, só estavam ele e ela. Eles têm uma longa conversa.
uma longa conversa, talvez uma das conversas mais íntimas relatadas na Bíblia. Mas lá no capítulo 4, lá no versículo 19, eles já estão quase terminando essa conversa. E Jesus relata aqui um grande mistério. E ele disse a mulher, Jesus estava conversando com essa mulher e estava falando sobre a vida dela, e estava falando profundamente com ela, e de repente, no meio da conversa, ela diz para Jesus: Senhor, versículo 19, Senhor, eu vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, e vós, judeus, dizem que é em Jerusalém. Onde é o lugar onde devemos adorar? Olha como ela era religiosa. Ela relata aqui que mesmo na condição que ela era, na vida que ela levava, ela não deixava de ser uma boa religiosa. E infelizmente é isso que acontece no nosso meio. E infelizmente é isso que muitos entendem sobre a festa da Páscoa e sobre muitas coisas que a Bíblia diz. Aliás, muitos têm o entendimento que este livro é um livro religioso. Isso não é um livro religioso. Porque Jesus não é religião. E esta mulher, num ato religioso, ela pergunta para Jesus: Jesus, aonde que é para adorar? Os nossos pais disseram que era aqui. Aqui, aonde o nosso pai Jacó colocou o seu poço. Mas vocês que são judeus, adoram em Jerusalém. Onde é que é para adorar? Porque eu quero adorar. Eu sou uma boa religiosa. Não interessa como está a minha vida. Eu sou uma religiosa. E aí Jesus olha para aquela mulher e diz assim: disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, e que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Vós adorai o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem pelos judeus. Mas a hora vem, versículo 23, e agora é onde os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade. E é por este que o Pai procura. O Pai procura tais que assim o adoram. É isso que diz a tua Bíblia aí? Amém? Olha que diálogo louco. Era tão simples. Ela só queria uma resposta. Ela só queria que aquele homem, que ela entendia que era um profeta, porque já estava revelando toda a vida dela ali, coisas que ninguém sabia. Jesus começou a dizer para ela: olha, você, isso e isso, e isso acontece na sua vida. Ela falou: tu és um profeta. E já que tu és um profeta, eu reconheço que você é um homem enviado por Deus. Ela nem sabia quem era Jesus. Me fala, aonde que é para adorar? É aqui ou é lá? Aonde que é para adorar? Eu estou perdida. E é assim que nós nos sentimos muitas vezes. Aonde que é para adorar? Como que eu adoro? Aonde que é para ir? O que é certo? Que igreja que está certo? Quem que está falando a verdade? Que religião que é verdadeira? Olha, Jesus nem discutiu sobre isso. E pode ter certeza que Ele nunca vai discutir sobre isso. Porque cristianismo não é religião. Porque Jesus não é líder de uma seita religiosa. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Ele é o único. Ele não veio me levar e te levar a uma religião. Ele veio nos dar perdão dos nossos pecados. Ele veio restaurar as nossas vidas e nos fazer pessoas melhores. Pessoas mais parecidas com Ele, perfeitas, que aprendem a amar, que se aproximam de Deus com sinceridade,
com simplicidade, que ajudam o outro sem interesse, que não tem o teu coração em coisas que vão ficar neste mundo, em coisas materiais, que não leva ninguém a nada, porque ninguém leva nada deste mundo. Por isso que nós ficamos tão perplexos diante de um caixão, de um velório. Você já viu como o homem fica? Todos nós ficamos assim. Há um choque quando você vai no velório, sim ou não? Fica todo mundo olhando para o caixão e dizendo: como que ele morreu? Morrendo. Mas onde eu falei com ele? Estava tão bem. Pois é, morreu. E a gente não consegue digerir aquilo. E a gente fica vendo uma pessoa que esteve conosco, que estava presente, que estava rindo, que estava falando. De repente ela vai embora. E não leva nada deste mundo. Nada. Absolutamente nada. E é esse Jesus que veio à terra. E é esse Jesus, o Cordeiro Pascual. E é Ele que veio derramar o seu sangue por mim e por você. E a palavra do Senhor diz que essa conversa com essa mulher foi tão profunda, que Ele diz aqui no versículo 22, vós adorais o que não sabeis. Olha, mulher, eu sei que você é bem intencionada, mas você está tão preocupada com o lugar. Você está tão preocupada com o lugar. Você não sabe nem quem você adora. E é esta pergunta que eu te faço nesta noite. Será que nós sabemos a quem nós adoramos? Nós sabemos a quem adoramos? Nós sabemos realmente quem Ele é, o que Ele fez e qual é o seu propósito para as nossas vidas? Ou estamos vindo a cada domingo religiosamente a um lugar que parece ser mais religioso ainda, que parece ter pessoas mais religiosas ainda? Jesus faz essa pergunta para aquela mulher, diz essa afirmação para aquela mulher: vós adoreis o que não sabeis. A segunda coisa que Jesus diz aqui está no versículo 23, ainda na conversa com essa mulher: os verdadeiros adoradores. Que Deus veio aqui, olha lá, versículo 23, mas a hora vem e agora é, onde os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Talvez você concorde comigo. Quando eu li esse texto e eu me deparei com essa verdade de Jesus, com essa afirmação onde ele diz que os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e verdade, me fez pensar no contrário. Se Jesus disse que existe verdadeiros adoradores, é porque pode haver falsos adoradores. Sim ou não? Senão ele diria, e os adoradores? Mas há uma ênfase no texto quando diz, e os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Aquela mulher queria adorar, mas Jesus olha para ela e diz, você nem sabe quem você vai adorar. Você está preocupado com o lugar. E eu quero te dizer uma coisa nova. Não é aqui nem ali. E a hora já chegou. E é agora. Os verdadeiros adoradores. Se a palavra diz verdadeiro, é porque nem todos são verdadeiros adoradores. E talvez, humanamente falando, assim como a gente pensa, talvez você pense, ainda bem que não está falando comigo, né? Porque os falsos adoradores não devem estar aqui hoje. Os falsos devem estar lá fora, bebendo, se prostituindo. Aqueles
pecados que a gente gosta de acusar na vida dos outros, julgar na vida dos outros. Eu não, eu sou, não está vendo a minha roupa? Não está vendo o tamanho da minha Bíblia? Eu sou verdadeira. Não. Os falsos adoradores estão aqui. Porque se alguém vai adorar, é sinal que ele já é um bom religioso. Sim ou não? O ato de adorar, ou de desejar adorar a Deus, já é um ato religioso. Ou de adorar qualquer coisa, já é um ato que se move, que tem uma ação. Os verdadeiros adoradores estão aqui. E os falsos também estão aqui. E talvez nós nem consigamos identificar quem somos nessa noite. Se de fato temos sido verdadeiros adoradores ou falsos adoradores. Se de fato nós temos consciência todos os dias a quem adoramos e por que adoramos. Outra coisa interessante que esse texto de João diz é que Jesus afirma esta outra verdade. A hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adoram. Outra palavra importante que é usada nesse versículo é que o Pai, Ele procura. Se Ele procura, é porque não deve estar tão fácil de achar. Se Deus procura verdadeiros adoradores, é porque nós não temos adoradores fazendo lama nas igrejas, sim ou não? E nem no mundo, sim ou não? Porque senão esse verbo não teria sido usado. Jesus afirma para aquela mulher que Deus procura verdadeiros adoradores. E diz mais, diz que Ele é desses que Ele está esperando encontrar. Ele anseia por encontrar um verdadeiro adorador. E eu quero falar com você sobre isso. O que é uma verdadeira adoração? Se a Páscoa só tem sentido quando eu sei o que ela significa. Se a adoração só tem sentido quando eu entendo a quem eu adoro. E se eu entendo que Deus procura os verdadeiros adoradores, o que é uma verdadeira adoração? Eu selecionei aqui 3 situações. A verdadeira adoração não é uma música. Aliás, nós temos um ranço nas igrejas de falar assim: toca aquela música de adoração. Vamos entrar agora no período de adoração. Sim ou não? Já é algo tão condicional, já é algo que está tão enraizado em nós, que nós até selecionamos músicas de adoração. A adoração verdadeira não é uma música. Não é cantar um louvor de adoração. Não é se arrepiar. Não é se emocionar. Não é chorar. Não é sentir o peito cheio, alegria durante o período de louvor. A verdadeira adoração é viver aquilo que eu canto. Nós acabamos de cantar um monte de coisa aqui. Vocês perceberam? Vocês percebem que a cada domingo a gente canta um monte de coisa? Lá em casa eu já estava com a cabeça mais cheia. Eu fui selecionando algumas frases que a gente costuma cantar aqui todos os domingos. Eu me rendo, mais de ti, Senhor, e menos de mim.
Ah, o Senhor é meu tudo, meu tesouro, usa-me, eu quero me esvaziar, tudo que eu tenho é teu. E nós adoramos, achamos que adoramos, e nos arrepiamos, e choramos. Naquele momento. Mas isso não é a verdadeira adoração. A verdadeira adoração é quando amanhã eu tenho que tomar uma decisão e eu me rendo. É quando amanhã eu tenho que matar o meu orgulho e eu digo: Senhor, eis-me aqui. É quando amanhã eu tenho que perdoar alguém que me fez algo que era imperdoável. E eu me lembro que eu cantei: toma o meu coração, Senhor, porque ele é teu. Isso é verdadeira adoração. É quando eu pratico aquilo que eu canto. Não é simplesmente vir aqui, me arrepiar, me emocionar, e amanhã eu não tenho condições de fazer aquilo que eu declarei neste lugar, na hora de um louvor. A verdadeira adoração não acontece só em momentos bons, muito pelo contrário. A verdadeira adoração acontece nos momentos mais difíceis das nossas vidas. Abre a tua palavra lá em Jó. Se é alguém que sabe sofrimento na Bíblia, esse homem se chama Jó. E eu quero ler só um versículo de Jó. Jó 1. Abre o teu texto lá em Jó, antes de Salmos. Jó 1. A verdadeira adoração, então, não é cantar um louvor de adoração. É praticar o que eu canto. A verdadeira adoração não está em momentos bons. Muito pelo contrário, está nos mais difíceis. Jó 1, versículo 18. Quem conhece um pouco a história de Jó, sabe que a vida de Jó foi destruída em questão de segundos. Ele perdeu tudo. Tudo. Perdeu a sua fortuna, perdeu a sua família, perdeu tudo que ele tinha. Fisicamente falando, ele ficou sem nada em questão de segundos. Foi uma tragédia atrás da outra. E aqui no versículo 18, 1:18 diz assim: ele perdeu a casa, vieram anunciar. Ele perdeu a manada, vieram anunciar. Ele perdeu não sei o que, vieram anunciar. E o último mensageiro chega para Jó no versículo 18 e diz assim: estando ainda ele falando, veio outro e disse: estando eu e os teus filhos e as tuas filhas comendo e bebendo vinho na casa do seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens, e todos morreram, e só escapei eu para lhe trazer esta nova. A última desgraça que podia acontecer na vida de Jó era perder a sua família. E esse mensageiro dá a última mensagem de desgraça para Jó: eu estava na casa dos teus filhos, veio um vento e caiu a casa, e morreram todos, e só sobrei eu para te dar essa notícia. Sabe qual foi a reação de Jó? Continua um pouquinho comigo. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e raspou a sua cabeça, e se lançou em terra e o adorou. E disse: nu eu saí do ventre da minha mãe, e me tornarei para lá desse modo. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. A verdadeira adoração não está em momentos bons, quando tudo me vai bem.
A verdadeira adoração está nos dias mais difíceis. Você já passou por algo parecido com Jó? Hein? Você já chegou perto de passar o que Jó passou? Pois quando ele perdeu toda a sua família de uma vez só, ele adorou. Isso é a verdadeira adoração. A verdadeira adoração não acontece, irmãos, na euforia. Não acontece no meio de barulhos. A verdadeira adoração acontece no silêncio. Abre a tua palavra lá em Lamentações 3. Hoje você vai dar um tour pela Bíblia. Lamentações 3. É difícil de achar, eu já vou avisando. Ainda mais quem está sem óculos, que nem eu. Lamentações 3. Quem achar primeiro grita. Amém? Achei. Lamentações 3, versículo 26. A verdadeira adoração se faz no silêncio. 3:26 diz assim: assentar-me-ei solitário e ficarei em silêncio, porque Deus o pôs sobre ele. Tem alguém que tem outra versão aí? Tem uma outra versão que diz... Alguém tem uma versão diferente? Ah, eu li o errado, né? Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Eu li o 28, estou sem óculos, tá, irmãos? Vou fazer o exame essa semana, eu prometo. Bom é ter esperança e aguardar como? E aguardar como? Em silêncio a salvação que vem do Senhor. A verdadeira adoração não se faz no meio de reivindicações, de euforias, de gritos, de barulhos. A verdadeira adoração se faz no silêncio. Sabe quando que Deus me mostrou esse versículo? Quando eu queria esganar irmãos. Quando eu já não estava aguentando mais. Quando tinham pisado no meu calo, tinham me irritado. Sabe o que Deus me diz, Patrícia? Bom é aguardar em mim. E vou dizer mais. E aguarda em silêncio a minha salvação. Para de ficar gritando. Para de ficar se debatendo. Para de ficar achando meios. Para de ficar indo de lá para cá parecendo siri na lata. Me adora. Bom é ter esperança. Enche o teu coração de esperança. E aguarde em silêncio a salvação que vem do Senhor. Isso é a adoração verdadeira. A verdadeira adoração não se faz, então, irmãos, no meio de euforia, mas se faz no silêncio. E a verdadeira adoração trata de renúncia. Abre 1 Coríntios 5. Vamos lá para o Novo Testamento. É um dos últimos versículos que eu vou estar lendo. 1 Coríntios 5. 1 Coríntios 5, 7. E esse texto é interessante porque o apóstolo Paulo, inclusive, usa a festa da Páscoa para descrever esse texto. A verdadeira adoração, então, se faz com renúncia. Olha o que diz o texto de 1 Coríntios 5, 7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa,
assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que façamos festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade, nem da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Isto é verdadeira adoração. Era isso que Jesus esperava que o seu povo entendesse sobre a festa da Páscoa. Era essa expectativa que Deus tinha em seu coração, que o povo guardasse a respeito da Páscoa, que nos alimpássemos de todo o fermento da maldade, de todo tipo de corrupção. Por isso que outro símbolo da festa da Páscoa era não comer pão fermentado, era comer pão asmos. O que é o pão asmo? É um pão sem fermento, para que fosse de novo um símbolo de que o fermento é algo que leveda toda a massa. O fermento, ele contamina. É nesse sentido que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que nós nos lembrássemos, não só hoje que é domingo de Páscoa, não só na próxima Páscoa, mas que nós nos lembrássemos todos os dias, que Deus não está mais preocupado aonde você vai adorar. Ele não está mais preocupado se é nesse monte, se é naquele monte. Ele não está preocupado com a sua religiosidade. Ele não está preocupado com os seus conceitos errados e humanos, que os seus pais receberam assim, e nós recebemos assim. E esse espírito de religiosidade não sai da nossa vida e nos impede de verdadeiramente nos tornarmos adoradores procurados por Deus. Nesta noite, Ele está nos procurando. Ele está te procurando. A palavra do Senhor diz lá em João 4, que quando Ele encontrou aquela mulher, Ele fala: esquece tudo que os teus pais te ensinaram. Esquece tudo. Eles também não sabiam quem adoravam, mas eu estou aqui e eu estou te dizendo hoje, não vai acontecer, não está por vir, a hora é esta, e já chegou, que o Pai procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Deus está procurando pessoas que cantam nas suas igrejas e vivem aquilo que cantam. Deus está procurando pessoas que adorem a Deus no silêncio, com esperança, aguardando a sua salvação. Deus está procurando adoradores que renunciam ao pecado. Como disse essa carta de 1 Coríntios pelo apóstolo Paulo: alimpai-vos de todo o fermento velho, para que vocês possam experimentar qual é a nova vida que Cristo tem para te dar. Tira o passado da sua vida, esquece das obras mortas, esquece da sujeira que ficou para trás. Chega, rompe, renuncia ao pecado e experimenta o meu pão asmo. Um pão que a palavra do Senhor diz que é de sinceridade e de verdade. Experimenta uma nova vida em Cristo. Experimenta, porque você vai gostar deste pão. Eu estava assistindo um noticiário em casa há 2 semanas atrás, e Deus fala comigo por parábolas, porque eu não entendo se Ele falar de outro jeito. Jesus falava por parábolas, Ele disse que Ele falava assim porque era para que ele fosse entendido. Jesus fala comigo por parábolas, e essa palavra Ele me deu por uma parábola. Eu estava assistindo um noticiário
bem de noite já, era um artigo, e esse artigo falava de uma expressão que surgiu agora no inglês, ou já está há algum tempo sendo comercializada aí nas indústrias, que diz greenwash. Quem já ouviu falar dessa expressão? Greenwash. Eles estavam falando sobre ecologia, e eles estavam falando sobre os produtos que hoje estão nos supermercados para que os consumidores consumam como se fosse um produto orgânico, ecológico, livre de todo tipo de agrotóxicos e de contaminações, porque isso agora é moda. E eu tô lá, irmãos, eu gosto disso. Eu tô lá, Tadeu comprou 4 quilos de arroz integral. Isso não é fácil. Eu comi arroz integral com estrogonofe. O Lucas diz, mãe, nem hoje no dia do estrogonofe não dá para fazer o branquinho. Eu falei, come, Lucas, come com o estrogonofe. A gente tem que aprender a ser natural. A gente tem que ser natureba. Porque eu já moro no meio do mato, eu gosto de roupa hippie, eu gosto disso. Poxa, eu tenho o maior orgulho de gente que come comida integral, de gente que não toma remédio, de gente que gosta de comer comida orgânica. Eu estou nessa. E eu parei para assistir essa matéria. E essa matéria falava desse tal de greenwash. Eu vou explicar o que é. Greenwash é uma expressão inglesa que surgiu há algum tempo atrás para desmascarar os falsos produtos orgânicos ou ecológicos. A palavra vem wash, é lavar, né? E green, verde. Então, veio da expressão de que as pessoas não pintam a melhor tinta, usam a melhor tinta, a tinta forte, pura, dentro de casa. E nas fachadas, elas diluem com água para ficar mais fraco e economizar. Então, a expressão é greenwash, quer dizer verde de fachada. Então, está sendo divulgado no mercado aqueles fornecedores que são greenwash, que dizem que são ecológicos, que dizem que são puros, que os seus produtos são puros, mas na verdade não são. E eu fiquei chocada, e não é pouco não. Olha, diz que dá para contar nos dedos o que realmente é orgânico, o que realmente não tem glúten, isso e aquilo, aquilo outro. Então, irmãos, se lá na Inglaterra estão enganando o povo, imagina no Brasil. Imagina no Brasil o quanto eu já não gastei dinheiro comprando açúcar orgânico. Eu acabei de gastar um dinheirão comprando aveia orgânica. Paguei o dobro do preço. Depois que eu assisti a reportagem, falei, ah, meu Deus, vai ver que nem é orgânica nada. Cataram ali da aveia quaker, abriram o saquinho, jogaram e venderam de orgânica. Não é nada. Fico lá gastando horas no supermercado para ver se não tem o T de transgênico. Porque a minha filha me proibiu de usar óleo que seja transgênico. Então fica eu lá virando rótulo por rótulo. Tem o Tzinho, tem o Tzinho, tem o Tzinho. Não, esse eu não levo, esse eu não levo, esse eu não levo, esse eu não levo. E aí eu descubro, nessa matéria, quase 1h da manhã, que tudo é mentira. Que mais da metade dos produtos que estão nas prateleiras dos nossos supermercados, os selos são falsos. Não é orgânico coisa nenhuma. Não é orgânico coisa nenhuma. É greenwash. Verde de fachada. E aí, Deus foi falando comigo sobre isso. Primeiro eu fiquei inconformada, né? Fui lá na prateleira, queria arrancar tudo e voltar a comer miojo. Entendeu? Mas aí eu falei, eu vou perder o marido. Bom, aí fiquei naquele processo, digerindo, indignada. Depois de uma semana, Deus começou a falar comigo. Deus começou a falar comigo. E aí veio essa palavra de João ao meu coração, de João 4. Sabe, Patrícia? Sabe quem eu procuro? Os verdadeiros adoradores. Aqueles que não são adoradores wash, adoradores de fachada. É isso que eu procuro. É assim que eu procuro. Se as pessoas aí fora não param de enganar, e muitos são enganados, não pense que eu vou me enganar.
porque eu sei aqueles que me adoram de verdade. Eu sei aqueles que têm me adorado no silêncio. Eu sei aqueles que têm me buscado e que têm vivido aquilo que cantam. Eu sei aqueles que têm renunciado todos os dias. E eu quero te convidar nesta noite a não ser um adorador de fachada. Porque talvez você se engane a você mesmo. Talvez você engane alguns aqui. Talvez você me engane, talvez eu te engane. Mas ninguém engana Deus. E a palavra do Senhor diz que Ele está nos procurando. João 4:23, Jesus afirma: e o Pai está procurando os tais que assim o adorem. E eu quero te convidar nesta noite a ter uma vida de adoração verdadeira, a não ser mais um adorador de fachada, a ter uma vida sincera diante de Deus. Eu quero te convidar nesta noite a adorar com as suas atitudes. Eu não sei se você percebeu, mas adoração não é um sentimento. Adoração é verbo, adorar. Eu adoro, tu adoras, ele adora, nós adoramos. E se é um verbo, todo verbo exige uma ação. Ó, quem era bom em português. Todo verbo existe uma ação. Então eu te convido nesta noite a agir em adoração. Adore o Senhor com as suas atitudes. Adore o Senhor nos dias bons e nos dias maus. Adore o Senhor levando desaforo para casa, dando a outra face. Adore o Senhor perdoando aquilo que não era perdoável. Adore o Senhor amando aquilo que não era amável. Adore o Senhor não julgando mais o teu próximo, mas ajudando o seu irmão. Adore o Senhor se importando com as pessoas de verdade, não só com as que te fazem bem ou que podem te dar algo em troca. Adore o Senhor vivendo aquilo que você canta. Adore o Senhor não correndo atrás de coisas que vão ficar aqui neste mundo e esquecendo dos teus filhos, da tua família, esquecendo de gastar tempo com a tua esposa, com o teu marido. Adore o Senhor obedecendo a Deus. Se Ele te pedir a tua profissão, se Ele te pedir para andar mais, para dar mais, adore o Senhor sendo obediente. Adore o Senhor sendo sincero, sendo simples, sendo humilde. Adore o Senhor sem ter interesse em coisas. Feche os teus olhos. Eu te convido a fechar os teus olhos. Adore o Senhor confiando e esperando no Senhor todas as coisas. E eu te digo mais, irmão, espere em silêncio, porque bom é esperar em silêncio a salvação que vem do Senhor. Adore o Senhor confiando 100% nele, porque a palavra do Senhor diz que uns confiam em carros
e outros em cavalos, mas eu confiarei no Senhor. Adore o Senhor, se esvaziando da sua ansiedade. Adore o Senhor, sendo perdoador. Adore o Senhor, consertando a sua vida, consertando os seus relacionamentos, tendo relacionamentos puros e sinceros. Adore o Senhor com a tua boca. Adore o Senhor com a tua vida. Adore o Senhor sendo obediente e não fazendo mais a tua vontade, mas fazendo com que a dele prevaleça sobre a tua. Ah, irmãos, adore o Senhor acordando todas as manhãs e dizendo: Deus, me ajuda nesse dia a ser melhor, a fazer o bem para as pessoas, a enxergar aqueles que eu não consigo enxergar, a ajudar aqueles que realmente precisam de ajuda. Deus, me ajuda neste dia, ó Pai, a não buscar as coisas físicas deste mundo, a colocar como prioridade amar as pessoas e aqueles que o Senhor deseja que eu ame. Deus, eu quero te adorar neste dia. Eu te peço que o Senhor tire todo o orgulho do meu coração, que o Senhor tire toda a mágoa do meu coração, que o Senhor feche todas as minhas feridas. Deus, eu quero te adorar neste dia, te pedindo: me ensina a ser um verdadeiro adorador, me ensina a viver aquilo que eu canto, me ensina, Pai, me ensina a limpar todo o fermento velho que ainda assola a minha vida. Irmãos, o Cordeiro de Deus já veio para mim e para você, e Ele merece ser adorado. E eu quero te convidar a nesta noite experimentar este novo patamar de adorador. Que hoje o Senhor te transforme um verdadeiro adorador. Que hoje o Pai que estava te procurando te encontre um coração quebrantado, puro, simples, disposto a simplesmente amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. E não há mandamento maior do que esse. Foi o que Jesus nos disse. Não há mandamento maior do que este: ame a Deus acima de todas as coisas e o teu irmão como a ti mesmo. E o resto, irmão, o resto não é adoração de verdade. Eu quero te convidar a receber nesta noite, de uma vez por todas, o sacrifício do Cordeiro Pascual de Deus, a ser coberto nesta noite pelo seu sangue e ser perdoado nesta noite pelo seu sangue. Nós vamos adorar ao Senhor, sim, com um cântico. E eu te convido a orar agora, a falar com Deus, a abrir o teu coração, a rasgar o teu coração na presença do Senhor.